Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. Eu sou Adriana Tourinho e hoje eu vou ensinar vocês como fazer pesquisa no Arquivo Nacional Digital da Torre do Tombo, em Portugal. Essa é uma ferramenta de pesquisa super interessante, onde a gente pode buscar indivíduos ou temas ligados ao Estado português e às suas colônias. Porque a Torre do Tombo é nada mais nada menos do que o arquivo central do Estado português, que existe desde a Idade Média. Era o arquivo do rei e tem uma gama vastíssima de documentos, de certidões, que pode esclarecer pontos sobre práticas, conceitos e organização social de determinadas épocas. Então, tem basicamente duas maneiras de fazer a pesquisa, ou através da pesquisa simples ou da pesquisa avançada, nessa aba aqui ao lado. E eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da página. Bom, eu aconselho sempre que possível partam pela pesquisa simples. Por quê? Porque além de ser mais fácil, ele vai trabalhar com termos mais abrangentes. E ele funciona mais ou menos como um motor de busca, como o Google, por exemplo. Então você vai colocar ali o elemento que você está buscando, ele vai fazer um filtro, vai te apresentar elementos que você vai selecionar de acordo com o que interessa. E então eu vou, por exemplo, pesquisar aqui sobre os degredados para o Brasil. Esse é um tema aí que eu pesquisei quando eu fiz a minha graduação. Então aqui eu vou colocar como elemento de busca degredado Brasil. É melhor não colocar muitas preposições, palavras de ligação, porque assim a pesquisa fica mais ampla. Se possível, coloque a data, porque senão fica muito abrangente. Então, vamos supor aqui que eu estou pesquisando sobre degredados para o Brasil no século XVII. Então, eu vou colocar aqui 1601 e data final 1700. E vai aparecer aí os resultados entre essas duas datas. Eu vou selecionar aqui pesquisar apenas registro com representação digital, porque eu não estou lá em Portugal para visitar a Torre do Tombo e ver documentos que não estejam digitalizados. Vou em pesquisar e ele vai fazer aí a pesquisa e me dá os resultados. Aqui, por exemplo, eu tenho 22 resultados de documentos. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou pegar aqui esse processo de Álvaro Garcia. Então, aqui a gente tem uma primeira descrição, um resumo da descrição do documento, e eu já vejo se me interessa e eu posso entrar no documento, clicando ou aqui no nome, no caso processo Álvaro Garcia, ou registro completo. Ainda se eu quiser ir direto para o documento digitalizado, eu posso clicar aqui na imagem. Mas vamos partir primeiro para o registro completo. Eu clico aqui e à esquerda vai ter a árvore da localização do documento na Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Évora, processos, processo de Álvaro Garcia. E aqui vai ter o detalhe, que pode ser muito útil, porque principalmente em fontes antigas, a gente vai ter frequentemente aquela letrinha difícil de entender. E aqui o documento já te dá uma cola, dizendo do que se trata, o nome da pessoa, a data. Esse, por exemplo, foi um processo que foi bem longo, de 1664 a 1669, o nome, a idade, do que ele foi acusado, a cidade, estado civil, a data da prisão, tudo que se trata e que vai ajudar a gente a ler e entender esse documento. Para ir para o documento, a gente clica aqui em visualizar a representação digital. Então, vocês veem que é um documento bastante amplo, a gente tem aqui na coluna da esquerda todos os documentos, tem muita coisa, e a parte digital aqui a gente tem
entre essas duas linhas vermelhas aqui e eu posso deslocar, claro, para ver mais para cima ou mais para baixo. Então aqui eu tenho processo de Álvaro Garcia, cristão novo, tendeiro, natural da Vila de Extremos e morador na de Cabeça de Vide, preso por culpas de relapsia no crime de judaísmo nos cárceres do Santo Ofício desta Inquisição de Évora. E aí a gente vai ter o detalhe com todas as folhas, eles fazem inclusive frente e verso, é um documento com bastante qualidade. E aqui a gente vai ter os detalhes, por exemplo, aqui eu vou ter aquele documento já inicial que foi completado com os detalhes do Álvaro Garcia, então os inquisidores, apostólicos, conta a herética, patati patatá, e aqui eles completaram, né? Mandamos a qualquer familiar ou oficial do Santo Ofício que na Vila de Extremos ou onde for achado Álvaro Garcia, e aí tem os detalhes, tal, casado com Isabel Lopes, não sei o quê, e todos os detalhes que pode ser muito útil nessa pesquisa, se, por exemplo, você quer saber como funcionava ali o processo do degredo, que é uma punição muito praticada. E, além da pesquisa simples, a gente também pode ir para a pesquisa avançada. Agora, se você já quer reservar um documento que você viu e você tem medo de não achar depois, você pode também pegar esse documento e colocar na sua lista. Aqui embaixo você pode botar aqui, adicionar a minha lista, e o documento, enquanto você prossegue com outras pesquisas, ele vai ficar aqui bonitinho com o número tudo registrado. Se você sair da página, isso desaparece, mas enquanto você estiver na página, fica aí separadinho. Pesquisa avançada, vamos ver como funciona. Se você não tem elementos muito precisos, eu recomendo não utilizá-la, porque você pode acabar não encontrando alguns elementos que não entraram no filtro. Por exemplo, esse do Álvaro Garcia aqui, a gente tem, por exemplo, entre parênteses no final, o código de referência, mas é uma coisa muito precisa. E aqui você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada. Vamos supor que você se interessou por esse caso particular do Álvaro Garcia e você queria aprofundar. A gente pode vir aqui no título e colocar Álvaro Garcia, por que não? E a gente não sabe exatamente quando começou ali os problemas dele com a justiça, então a gente pode colocar todo o século mais uma vez para ver o que vai sair. E a gente põe aí 1700, a gente poderia colocar a data de criação do registro, a gente poderia aqui colocar contém todas as palavras, qualquer uma das palavras não contém as palavras, ou a gente ainda pode fazer uma coisa mais aprofundada, colocar a coleção, fundo, seção, documento composto, simples, tem como acrescentar campos aqui, é muito vasto, onde a gente pode colocar âmbito e conteúdo, a gente pode colocar as datas, a gente pode colocar o estatuto legal, localidade, idioma, tem muita coisa que a gente poderia, no caso, mais cuidado, porque isso pode limitar muito a sua pesquisa. Aqui eu vou deixar bem abrangente para ver se a gente acha alguma outra coisa do Álvaro Garcia. E inclusive vai ter provavelmente outros Álvaros Garcia, então a gente tem que ver aí se é o que interessa a gente. E aqui, pesquisando, ó, eu achei dois. Eu achei aquele mesmo que a gente já tinha visto, ó, que era Álvaro Garcia, 32 anos, mas eu achei outro aqui que provavelmente é o mesmo, porque veja, a mesma cidade e o mesmo nome do pai, José Pérez, José Pérez. Então, é muito provavelmente o mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui no primeiro processo para ver o que tem aqui. E aí, olha só, eles estão dizendo que ele foi com 13 anos acusado de judaísmo. Então, mais para frente foi de ter uma recaída e de ter relaxado no crime de judaísmo, e aqui desde os 13 anos ele já estava sofrendo aí um processo com o Tribunal do Santo Ofício, e a gente pode completar então essa nossa pesquisa. E vindo aqui na representação digital, esse é um documento que está mais prejudicado, é um documento um pouco mais antigo, mas que dá aí para a gente ver o processo do Álvaro Garcia. E a gente pode também imprimir esse documento ou salvá-lo para ver mais tarde, e aí a gente salva aqui no nosso computador e a gente tem acesso aí a esse documento para
futuras consultas. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que isso tenha sido útil, que vocês possam utilizar nas pesquisas de vocês. Se vocês já conheciam ou se têm outras sugestões, deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.